Há momentos em que tudo desmorona, em que os planos falham, as pessoas se vão, a força acaba. E nesse silêncio devastador, surge uma pergunta: será que Deus me abandonou? Mas e se o que você chama de destruição for, na verdade, reconstrução? E se essa dor for o molde invisível das mãos do oleiro? Hoje você vai entender por que Deus, às vezes, precisa te quebrar, para então te refazer. A casa do oleiro, o lugar da revelação. Em Jeremias 18:1-4, Deus manda o profeta descer à casa do oleiro. É lá, entre barro, rodas e mãos sujas de esperança, que o Senhor revela sua mensagem. Deus poderia ter falado do céu, mas escolheu o chão. Porque é no chão da vida que Ele mais nos ensina. No quebrar da nossa vaidade, no girar das circunstâncias, Ele modela um novo ser. Barro nas mãos de Deus, identidade em formação. Jeremias observa: o vaso estraga nas mãos do oleiro, mas o oleiro não desiste. Ele não lança fora. Ele recomeça. Assim é Deus conosco. Mesmo quando nos rachamos pelas escolhas erradas, pelas quedas, pelos medos, Ele não nos descarta. Somos barro, sim, mas barro moldado por amor. E isso muda tudo. O oleiro vê além da rachadura. Ele enxerga o propósito. Quebrar não é abandonar, é preparar. Às vezes Deus permite que algo que construímos com tanto esforço se desfaça. Um relacionamento, um plano, um sonho. E pensamos: por que, Senhor? Mas o vaso imperfeito não pode conter uma obra eterna. Deus nos quebra porque nos ama demais para nos deixar incompletos. Ele quebra para alinhar, para curar por dentro, para nos fazer vasos de honra. O giro da roda, quando tudo parece fora de controle. A roda do oleiro gira sem parar, e o barro não comanda o ritmo. Assim também é a vida. Há ciclos que não entendemos, voltas que nos confundem. Mas há uma mão sobre tudo. Mesmo quando tudo parece girar sem sentido, Deus está no controle. Ele segura a roda. Ele segura você. O tempo que parece perdido é o tempo de preparação silenciosa. A resistência do barro, quando o orgulho impede a moldagem. Muitos resistem ao toque de Deus por medo de perder o controle. Preferem manter rachaduras escondidas do que se submeter ao toque que cura. O orgulho endurece o coração como barro seco, mas um vaso endurecido não pode mais ser moldado. É preciso voltar à água viva para amolecer o espírito e permitir que Deus faça de novo. Deus não trabalha com pressa. Ele espera até que o coração esteja quebrantado o suficiente para ouvir. Às vezes, o quebrar é justamente o que nos traz de volta para Ele. A dor nos leva à oração que abandonamos. O desespero nos arrasta ao altar que esquecemos. E ali, no fundo do poço, a luz da reconstrução começa a brilhar. Vaso de desonra ou vaso de honra. A diferença é a entrega. Não é a aparência do vaso que importa, mas o que ele carrega. Um vaso de honra é aquele que se permite ser esvaziado, limpo, preenchido por Deus. É aquele que se entrega sem reservas, mesmo quando não entende o processo. A honra não está no brilho, mas na obediência, na disposição de ser útil ao propósito divino. Quantos estão brilhando por fora, mas vazios por dentro? Quantos aparentam firmeza, mas estão trincados na alma? Deus não procura perfeição, mas sinceridade. Ele trabalha com os quebrados que admitem sua fragilidade. O vaso de honra nasce da humildade de reconhecer: sozinho eu não sei ser. Me refaz, Senhor. Quando Deus decide recomeçar, o novo exige o fim do velho. Às vezes queremos que Deus nos abençoe sem mexer em nada, mas não há novo sem renúncia. Não há vaso novo com barro velho. O recomeço de Deus sempre exige um fim. Um fim de hábitos, de vícios, de caminhos que já não servem. Ele não reforma, ele transforma. O novo de Deus é completo, mesmo que doa no início. Você está disposto a perder o que é confortável para viver o que é eterno? Está preparado para soltar o que é seguro, para receber o que é divino? Essa é a pergunta que o oleiro nos faz a cada toque, e cabe a nós confiar. Porque o que Deus tem não é apenas melhor. É santo, eterno e pleno. O velho precisa ceder espaço ao glorioso. Quando tudo dá errado,
pode ser o começo certo. Quantas vezes interpretamos o quebrar como rejeição? Como se Deus estivesse desistindo, mas o que parece um fim é muitas vezes um começo disfarçado. A falência de um plano terreno pode ser o nascimento de um propósito celestial. Quando tudo desmorona, Deus está abrindo espaço para algo que olhos não viram. Davi só se tornou rei depois do exílio. José só chegou ao trono depois do calabouço. Moisés precisou do deserto para ouvir Deus. O quebrar é, na verdade, o caminho da autoridade espiritual. É no chão que se aprende a subir. É na perda que se aprende a valorizar o essencial. Deus não desperdiça nenhuma dor, Ele transforma tudo em glória. A dor como instrumento, o cinzel de Deus no coração humano. A dor é uma das ferramentas mais sinceras do céu. Ela revela o que há escondido, confronta o que ignoramos, limpa o que nos contamina. Não é castigo, é cura. Não é vingança, é amor cirúrgico. O oleiro sabe onde pressionar, onde cortar, onde alisar. E ele não erra o toque. Muitos querem unção sem quebrantamento. Desejam bênção sem lapidação, mas não há glória sem cruz, nem poder sem rendição. O vaso que mais resiste à dor é o que menos carrega a graça. Deixe Deus usar a dor para te refinar, porque depois do fogo vem o ouro, depois da quebra vem a forma, e depois da forma vem a plenitude. Quando a perda do emprego é o toque de Deus. Quantas vezes uma demissão parece o fim da linha, mas ao longo do tempo descobrimos que aquele emprego sustentava nossa rotina, mas sufocava nossa vocação. Conheço pessoas que só descobriram seus talentos após o susto da perda. Deus usa crises para empurrar portas que nunca teríamos coragem de abrir sozinhos. Um chefe injusto, um ambiente tóxico, um salário que trazia estabilidade, mas não propósito. Deus tira não por maldade, mas por misericórdia. Ele fecha portas com força para que você entenda. Era hora de sair. E quando você se dobra em oração, ao invés de se afogar em medo, a nova forma começa a surgir nas suas mãos. Relacionamentos que quebram para nos reconstruir. Às vezes, Deus permite que um namoro acabe, um casamento se fragmente ou uma amizade se rompa. Não porque Ele deseja a nossa dor, mas porque alguns vínculos são como moldes errados, deformam nossa essência. Você já tentou encaixar o que Deus já desencaixou? A paz nunca vem com aquilo que não vem de Deus. Conheço pessoas que só se encontraram depois de uma separação, que só ouviram a voz de Deus depois do silêncio de alguém. E é nesse vazio que Ele trabalha. Ele remove quem impede, silencia quem confunde e corta quem envenena. A dor de hoje pode ser o cuidado de Deus para preservar o futuro que você nem imagina. Doenças que revelam novas prioridades. Uma enfermidade pode nos parar como nenhuma outra coisa. Um diagnóstico que assusta, mas também desperta. Há pessoas que só olharam para dentro de si quando o corpo gritou. A doença pode ser o solo onde brota a fé que nunca germinou na pressa do dia a dia. É ali que se aprende a orar com sinceridade e a depender. Conheço testemunhos de cura que começaram com rendição. Pessoas que transformaram a dor em ministério, que usaram suas cicatrizes para curar outros. Deus não desperdiça o sofrimento. Ele usa o corpo quebrado para revelar a alma ferida. E quando curamos por dentro, muitas vezes o milagre também alcança o lado de fora. O luto que reorienta o caminho. A morte de alguém querido quebra a alma, nos deixa em pedaços, sem chão. Mas, surpreendentemente, o luto também nos acorda para o que importa. Muitas pessoas só aprenderam a viver depois que perderam alguém. A ausência faz florescer valores que estavam sufocados pela correria da vida. É no velório que decidimos perdoar. É na saudade que descobrimos a importância de estar presente. Deus não provoca a morte, mas usa o luto para nos lembrar. Estamos aqui de passagem. A forma do vaso muda depois da dor. Ficamos mais humanos, mais sensíveis, mais prontos para viver com eternidade no olhar. Falência financeira como reinício espiritual. Perder tudo pode parecer humilhante. Dívidas, falência, vergonha. Mas há quem encontre sua verdadeira identidade no meio do caos. Quando o dinheiro acaba, a alma grita. E ali,
Sem máscaras nos vemos como somos. A falência pode ser o início da verdadeira prosperidade, a do coração dependente de Deus. Já havia empresários que só entenderam o propósito da vida após perderem seus bens, que trocaram ganância por generosidade, que aprenderam a confiar em Deus dia após dia, sem reservas. Ele quebra estruturas falsas para nos firmar na rocha. Quando não temos mais nada, é que vemos quem realmente sustenta tudo. Quando a rotina sem sentido nos adoece por dentro. Muitos vivem presos em rotinas vazias, acordar, trabalhar, pagar contas, dormir. Mas Deus, em sua graça, às vezes permite uma crise de ansiedade, um esgotamento ou uma angústia profunda para nos sacudir. Não é punição, é um chamado. É como se ele dissesse: você foi feito para mais do que isso. Conheço pessoas que só buscaram direção quando tudo parou, que começaram a ler a Bíblia, ir à igreja ou orar de verdade após colapsarem emocionalmente. O vazio constante era a rachadura que anunciava: esse vaso precisa ser refeito. Deus não quer que apenas sobrevivamos. Ele quer que vivamos com propósito e plenitude, quando a vergonha vira ponto de virada. Há pecados escondidos que, quando expostos, nos quebram publicamente. Adultério, vício, mentira, traição, tudo isso, quando vem à tona, pode arruinar reputações. Mas Deus pode usar até isso como ferramenta de restauração. A exposição machuca, mas também limpa. É o início da purificação. Já vi vidas refeitas depois do escândalo. Pessoas que foram restauradas, reconstruídas e erguidas como testemunhas vivas da graça. A vergonha dói, mas também ensina. Quando a máscara cai, Deus trabalha com o que é real. Ele não opera em personagens. Ele cura quem confessa, quem se humilha e quem se entrega por inteiro. Quando Deus cala para nos fazer ouvir. Há momentos em que oramos e só ouvimos o eco do nosso desespero. Parece que o céu está fechado. Mas o silêncio de Deus nem sempre é rejeição. Muitas vezes é construção. Ele silencia para que a nossa fé fale mais alto, para que o barulho de fora não nos impeça de escutar o que está dentro. Você já percebeu como a fé de verdade nasce nos desertos? Sem sinais, sem respostas, sem garantias. E mesmo assim você continua orando. Deus usa o silêncio para treinar nossa dependência, para arrancar a pressa da alma. O vaso que suporta o silêncio é o que carrega mais firmeza quando a voz de Deus finalmente chega. Mudanças forçadas que revelam nossa missão. Às vezes, uma mudança inesperada nos tira do lugar onde estávamos seguros. Transferência de cidade, separação de grupo, mudança de igreja. Parece caos, mas é direção. Deus nos reposiciona como peças em um tabuleiro eterno. E no novo lugar, descobrimos um propósito que antes estava escondido. Conheço pessoas que só encontraram seu chamado após serem deslocadas, que só começaram a servir, liderar ou cuidar de outros após saírem da zona de conforto. Deus te tira do ninho para te ensinar a voar. A quebra do que era estável é muitas vezes o sinal de que chegou a hora de expandir. Quando Deus quebra o ego para revelar o espírito. Ego é como uma crosta grossa que esconde o que há de mais puro. Deus precisa quebrar o orgulho, a autossuficiência, a vaidade espiritual. Às vezes, Ele permite que sejamos humilhados, não para nos destruir, mas para nos libertar da falsa imagem de força. Só quem conhece sua fraqueza é capaz de carregar o poder de Deus. Já vi líderes que só se tornaram humildes depois de serem rejeitados, que só buscaram conselhos após falharem publicamente, e foi ali que Deus os refez. O vaso novo é sempre mais simples, mais leve e mais sensível à direção divina. Quando o ego cai, o espírito encontra espaço para agir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você foi tocado. Talvez você esteja em pedaços, confuso, ferido, sem entender por que certas coisas aconteceram. Mas hoje, Deus te lembra. Se for preciso te quebrar para te refazer, assim eu o farei. Não para te punir, mas para te preparar. Porque o vaso que Ele molda com as próprias mãos carrega um propósito eterno. Entregue-se, confie,
e permita que o oleiro complete a obra que começou em você. Oração final. Senhor, hoje eu coloco minha vida em tuas mãos como barro nas mãos do oleiro. Sei que muitas vezes resisti, questionei, fugi do teu toque. Mas agora, mesmo em meio à dor, eu reconheço. Preciso ser refeito. Quebra o que for necessário em mim. Desfaz os moldes errados, as estruturas que não te agradam, os caminhos que me afastam da tua vontade. Purifica meu coração, Senhor. Me dá coragem para enfrentar o silêncio, fé para suportar o giro da roda e humildade para aceitar tua vontade. Mesmo quando não entendo, quero confiar. Mesmo quando dói, quero permanecer. Faz de mim um vaso de honra, preparado para te servir com inteireza e verdade. Espírito Santo, visita cada vida que orou comigo agora. Consola, fortalece, reconstrói. Restaura o que foi perdido, acende a esperança e sopra novo fôlego sobre os corações cansados. Que essa palavra não se perca, mas germine. Que esse quebrar não seja fim, mas início de um novo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário dizendo: Senhor, refaz minha vida em tuas mãos. Quero orar por você nos próximos vídeos. Seu testemunho pode alcançar outras pessoas que também precisam dessa palavra. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sino para não perder nenhuma oração, reflexão ou estudo bíblico que Deus tem preparado para o seu coração. Juntos, somos vasos sendo moldados pelo oleiro. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até o próximo vídeo.